Meu primeiro convidado desta noite é o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que veio a público enfrentando a ameaça extraordinária do presidente Trump de impor tarifas de 50%, a menos que ele deve se dirigir à sua própria nação esta noite e nos concedeu uma entrevista exclusiva enquanto avalia sua resposta a essa ameaça sem precedentes dos Estados Unidos. Além disso, as tarifas de Trump são aplicadas principalmente a países que têm superávit comercial com os EUA, mas o Brasil tem déficit comercial. Então, por quê? Bem, Trump diz, porque eu posso. Mas ele também está acertando contas por Jair Bolsonaro, que foi presidente do Brasil durante o governo Trump 1.0 e que está sendo julgado por supostamente tentar dar um golpe contra o atual presidente Lula, tentando reverter a eleição de 2022. O que estão fazendo com o ex-presidente deles é vergonhoso. Eu conheço o ex-presidente. Ele lutou muito pelo povo do Brasil. Isso eu posso te dizer. E eu acredito que ele é um homem honesto. Acho terrível o que estão fazendo com ele. Bolsonaro, por sua vez, diz que é, entre aspas, apaixonado por Trump. Tenho profunda gratidão por ele. Tínhamos um excelente relacionamento. Conversamos sobre muitas coisas ao redor do mundo. Nós fizemos planos. Parece que a gente até estava namorando com muitos planos para o Brasil. Ele me tratou como um irmão. Ele me trata como um irmão e colocou meu nome na primeira linha daquela carta, bem ali, meu nome. Em meio a esse bromance, o atual presidente brasileiro, Lula, diz que é inaceitável que os Ilha Missawa ou qualquer governo estrangeiro interfiram em seus assuntos internos e no processo judicial. Mas quando ele conversou comigo de Brasília, também disse que a melhor maneira de discutir qualquer questão comercial é em torno da mesa de negociações. Senhor presidente, seja bem-vindo de volta ao nosso programa. É um prazer, Cristiane. É um grande prazer falar com você novamente e me dirigir ao povo americano. Bem, isso é bom porque quero lhe perguntar primeiro, como é ser atingido por uma tarifa de 50% pelos Estados Unidos, a maior economia do mundo? Bem, Cristiane, para mim foi uma surpresa, não só o valor dessa tarifa, mas também como ela foi anunciada, a forma como foi anunciada. Acho que está faltando um pouco de multilateralismo na mentalidade do presidente Trump, e ele sabe que um problema desse tipo se resolve em uma mesa de negociações, ao redor de uma mesa de negociações. Então, o que vemos? Já estávamos negociando com os Estados Unidos há alguns meses. Meu ministro das Relações Exteriores, o vice-presidente da República, que também é o ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, estavam negociando. E desde março enviamos uma proposta ao governo dos Estados Unidos. Após 10 reuniões, enviamos uma proposta nos dias 7 e 16 de maio, dizendo o que queríamos. E qual foi o processo primeiro para chegar a um acordo? Para nossa surpresa, em vez de uma resposta à carta que enviamos, recebemos a notícia publicada no site do presidente do Trump. Não foi uma carta enviada oficialmente por meios diplomáticos. Acho que foi um erro, um grande erro, porque a carta do presidente Trump está cheia de coisas que não são verdadeiras. Antes de tudo, o sistema judiciário no Brasil é independente. O presidente da República não pode interferir no poder judiciário. Segundo, o déficit comercial, isso não é verdade. Os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, têm um superávit de 410 bilhões de dólares em relação ao Brasil. E em terceiro lugar, se formos cobrar um imposto alto no Brasil, isso é um problema do governo brasileiro. Se cobrarmos um imposto alto e eles não concordarem, podemos estabelecer uma negociação com o governo. É assim que o mundo funciona com o multilateralismo, é assim que o comércio mundial funciona e como o Brasil atua. O que não podemos ter é um presidente Trump esquecendo que foi eleito para governar os EUA. Ele foi eleito não para ser o imperador do mundo. Seria muito melhor estabelecer uma negociação primeiro e então chegar a um possível acordo, porque somos dois países que tivemos reuniões muito boas e temos boas relações há 200 anos. E assim ele está rompendo com qualquer protocolo, qualquer liturgia que deveria existir nas relações entre dois chefes de Estado. Foi muito desagradável. Estamos tentando conversar com as pessoas de lá, mas também estamos nos preparando para dar uma resposta a isso. O que venho dizendo publicamente é que usaremos todas as palavras que existem no dicionário para tentar negociar. É assim que vai funcionar.
Lamento que dois países que têm uma relação histórica de 201 anos prefiram estar brigando por meios judiciais porque um presidente não respeita a soberania do outro presidente. Agora, senhor presidente, aparentemente o presidente Trump está dizendo que ele, discorda da investigação e do processo judicial do Brasil contra seu antecessor, o presidente Bolsonaro. Isso foi o que o presidente Trump disse. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo sobre o qual eu sei muito. Aconteceu comigo 10 vezes. Qual é a sua resposta a isso? Bem, a minha resposta a isso é que o poder judiciário no Brasil é, de fato, um poder completamente independente. O presidente da República não tem qualquer influência. Com o Supremo Tribunal Federal e os ministros são aprovados pelo Senado. Eles tomam posse, têm independência e cuidam da nossa Constituição. Bolsonaro está sendo julgado não porque ele é um opositor ou oposição política. Eu venci 3 eleições neste país. É importante lembrar disso, que aqui, em cada eleição que eu venci, eu perdi 3 eleições anteriores e venci outra. Então, eu vou participar de 5 eleições e nunca antes, neste país, alguém levantou essa questão para tentar um golpe de Estado como Bolsonaro fez. Não, ele não está sendo julgado pessoalmente. Ele está sendo julgado pelos atos, ele tentou organizar um golpe de Estado e ele ameaçou secretamente a morte, ele planejou a morte do nosso vice-presidente, de mim mesmo e do presidente do Supremo Tribunal. Ele poderia estar sendo julgado só por isso. E o procurador-geral denunciou ontem, ele será condenado e eu acredito nisso. Cristiane, eu gostaria de dizer algo ao povo americano. Se Trump fosse brasileiro e se ele tivesse feito o que aconteceu no Capitólio, ele também estaria sendo julgado no Brasil. E possivelmente ele teria violado a Constituição, então, de acordo com a Justiça, ele também poderia ser preso se tivesse feito isso aqui no Brasil. Bom, eu tenho que dizer neste ponto, porque eu tenho que dizer que o presidente Bolsonaro nega todas essas acusações. Mas indo direto ao ponto, seu filho Eduardo, que é, acredito eu, um membro do seu parlamento, esteve nos Estados Unidos fazendo lobby por sanções, mas ele estava pedindo sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então Trump, depois de pensar sobre isso, na verdade impôs sanções ao seu país inteiro de 200 milhões de pessoas, no caso dessa tarifa de 50%. Seus opositores têm... Bem, Bolsonaro tem tentado conseguir esse resultado e eles querem que você retire as acusações. Bem, antes de tudo, é importante ressaltar que não é o presidente Lula quem está acusando diretamente o ex-presidente Bolsonaro. É o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal é quem vai decidir. É importante lembrar, Cristiane, que fui julgado pelo mesmo tribunal, o mesmo Supremo Tribunal Federal em que perdi 3 eleições anteriores neste país e nunca questionei nada. Eu me preparei para a próxima eleição, caso perdesse uma. Ele sabia que iria perder a eleição. Quando eu estava na prisão, as pesquisas diziam que eu venceria a eleição futura. Agora ele está dizendo que foi roubado. E em seguida tentou um golpe de Estado. E como covarde fugiu para os Estados Unidos antes da minha posse, sem entregar o poder. Então este é um país que merece respeito. E o presidente Trump tem que respeitar a soberania deste país. A soberania do Supremo Tribunal, a soberania do Poder Legislativo, o poder do Executivo, assim como eu respeito a soberania dos Estados Unidos. É importante lembrar que a supertarifa também vai criar problemas para o consumidor americano, para o povo americano, não apenas para os brasileiros. Eu vou tentar resolver os problemas aqui no Brasil. Estamos conversando com os setores empresariais, com os produtores agrícolas, com os pescadores, com os sindicatos. Vamos encontrar uma solução e vamos dar uma resposta, não de imediato. Vamos enviar uma carta oficial por meio da via diplomática do presidente da República do Brasil ao presidente Trump para mostrar que respeito é algo muito importante. E eu gosto de demonstrar respeito e gosto de receber respeito. Como você sabe, o presidente Trump já ameaçou grandes tarifas de 50% em um determinado momento sobre a China, depois voltou atrás, 50% em um momento sobre a Colômbia, e então a Colômbia concordou com as exigências de Trump sobre deportados. Pessoas e países não querem provocar o presidente Trump porque acham que isso será ainda pior para eles mesmos e para suas economias.
Qual é o seu plano econômico B se você não concordar com o que o presidente Trump está exigindo e se for atingido por uma tarifa de 50%? Quem será o seu mercado? Como você sobrevive? Cristiane, primeiro de tudo, se eu fosse responder a você qual é a minha estratégia, não, isso não vai funcionar. Então, não posso te contar minha estratégia, o que estamos discutindo. Só queria te dizer uma coisa, Cristiane. Você sabe, em 2 anos e meio de mandato, criei 379 novos mercados para produtos e serviços brasileiros. Tenho viajado muito para o exterior e estamos fechando um acordo com a União Europeia. Teremos um acordo com os países asiáticos e um acordo com o país latino-americano. Vamos conversar com o México e vamos tentar buscar novos parceiros comerciais, mas ainda assim levaremos em conta a importância que os Estados Unidos têm para nós. Eu nunca imaginaria arrumar uma briga com os Estados Unidos. Nunca. Você sabe muito bem, tive uma relação extraordinária com todos os ex-presidentes, desde Clinton, Bush, Obama até Biden. E espero ter uma boa relação com o presidente Trump também. Agora, o que é importante levar em conta é que é necessário respeitar a soberania de cada país. É preciso respeitar o que acontece dentro de um país para falar sobre o desmatamento no Brasil. O Brasil é o país que leva mais a sério a questão das mudanças climáticas. Nós reduzimos em 50% o desmatamento na floresta tropical amazônica. E meu compromisso até 2030 é ter desmatamento zero na Amazônia. E espero que o presidente Trump venha à COP30, porque será no coração da Amazônia, e assim ele virá conhecer a floresta amazônica. E antes de tudo, vamos descobrir se os líderes estão falando sério, se eles realmente estão preocupados quando vierem à COP30. Quero ver se a liderança mundial está entendendo que os cientistas estão certos quando dizem, ou eles vão achar que é só uma mentira, e isso não está acontecendo. É isso que precisamos descobrir na COP30, porque os países ricos prometeram, em Copenhague, em 2009, criar um fundo de 100 bilhões por ano para ajudar os países em desenvolvimento, os países pobres. E até agora nada saiu desse fundo. Agora, já são 1 trilhão e 300 bilhões de dólares esse fundo, se ele tivesse sido atualizado. Então, Cristiane, o que eu acredito é que minha vida política eu nasci como um negociador, eu fui um líder sindical. Eu participei de greves, participei de muitas assembleias de trabalhadores, mas tudo terminava na mesa de negociação. É na mesa de negociação que resolvemos as questões e é na mesa de negociação. É muito mais barato do que ir para a guerra. É muito mais barato ter um confronto. Você não destrói nada. Sob negociação e também não teremos nenhuma perda de vidas. Ninguém morre na mesa de negociação. Este país que está falando com você é um país pacífico. Não temos litígio algum com nenhum país do mundo. E não queremos ter litígio com nenhum país. Queremos resolver o problema ao redor da mesa de negociação. É por isso que enviamos, no dia 16 de maio, as propostas para o governo do Zé Pia. Você fala e nos lembra que foi um negociador. O presidente Trump também é. Ele gosta de se chamar de um grande negociador. Certamente, isso significa que os dois presidentes, você e ele, deveriam ter espaço para resolver essa questão. Mas, você sabe, você é progressista de esquerda, ele é de direita, e tudo isso. Talvez suas políticas simplesmente não combinem, mas há algo acontecendo entre vocês. Você disse que o comércio do Brasil com os EUARA representa 1,7% do seu PIB total. Não é como se não pudéssemos sobreviver sem os Estados Unidos. Foi isso que você disse à televisão brasileira esta semana. Você acha que seu país, e talvez outros, como os BRICS e outros países, vão conseguir se proteger de Trump? Em outras palavras, criar um mercado separado, ou seja lá o que for, para se proteger desse tipo de tarifa unilateral dos Estados Unidos? Bem, Cristiane, deixe-me te dizer algo de forma bem direta e clara para que não haja dúvidas. Eu não sou um presidente progressista. Eu sou o presidente do Brasil. Eu não vejo o presidente Trump como um presidente de extrema direita. Eu o vejo como o presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito pelo povo americano, então não importa se eu gosto dele ou não. Se eu gosto dele em termos de ideologia. O que importa é que ele é o presidente dos Estados Unidos e eu sou o presidente do Brasil. E somos eu e ele. Então, o melhor do mundo seria sentarmos à mesa e conversarmos. Isso seria o melhor do mundo.
Mas agora ele demonstrou que não está interessado porque acha que pode fazer o que quiser com as tarifas. A segunda questão é que ninguém que queira se afastar dos Estados Unidos, ninguém quer ser livre como os EUA. O que queremos não é ser reféns dos EUA, queremos liberdade. Não queremos ser reféns dos EUA, queremos liberdade para o comércio. E por isso é importante lembrar que representamos 40% do comércio internacional no mundo. E é importante lembrar que temos 25% do PIB mundial e, além disso, temos quase metade da população do mundo. E por isso não queremos brigar com ninguém. O BRICS não foi criado para brigar com nenhum país. O BRICS foi criado para que nós, que nos consideramos iguais, possamos discutir de maneira pacífica nossas questões. É assim que buscamos a paz na Ucrânia. Foi assim que buscamos a paz em Gaza. É assim que queremos a paz no continente africano, especialmente no Congo. Sim. O Brasil não quer alimentar nenhuma guerra, nem participar de qualquer tipo de conflito ou guerra. Ok. O Brasil quer paz e negociar. É importante que o governo do CEOL saiba disso. Certo. Então eu queria perguntar se você sente alguma simpatia ou tem algum conselho para o presidente Trump em relação ao presidente Putin. Você acabou de falar sobre querer paz na Ucrânia. E você conversou com o presidente Putin quando foi comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial em Moscou, neste ano. Você sugeriu que poderia mediar, mas também viu que o presidente Trump tentou convencer Putin, tentou se mostrar como um negociador e mediador, e Putin absolutamente não respondeu. Na verdade, fez exatamente o oposto, e Trump está ficando muito frustrado. Você também não teve sucesso com Putin no que diz respeito a acabar com esta guerra. Que conselho você daria agora ao presidente Trump, a si mesmo e a qualquer outra pessoa que queira tentar acabar com esta guerra sangrenta? Fiquei muito feliz quando o presidente Trump disse que iria negociar com o fim da guerra com Putin. Fiquei feliz com isso. Embora eu tenha divergências com Trump, fiquei feliz que o presidente Trump estivesse disposto a parar a guerra. Agora, esta semana, ouvi que ele vai vender mais armas. O mundo é muito estranho, Cristiane. O mundo aumentou. Os países da OTAN aumentaram em 5% o gasto militar do seu PIB e a compra de armas. E temos 733 milhões de pessoas morrendo de fome. E outras que não têm assistência médica e outros milhões que não têm água potável e não têm saneamento básico. Então, todo esse dinheiro que está sendo destinado à compra de armas deveria ser destinado para acabar com a pobreza extrema no mundo. E quando os países em extrema pobreza se desenvolverem, eles podem comprar dos países ricos. Mas nem mesmo essa ideia eles conseguem entender. Então, acredito que seria importante compreender que não há interlocutor para resolver a questão da paz. É necessário que a ONU assuma a coordenação. A ONU precisa assumir a coordenação e Putin e Zelensky concordam com isso. De ter uma coordenação de um grupo de países amigos que possam desenvolver uma proposta alternativa ao que eles querem. Caso contrário, esta guerra não terá fim. E eu espero sinceramente que o presidente Trump, ao invés de vender mais armas, seja mais cuidadoso e tente buscar a paz. Ele tem a força, o poder para fazer isso. A mesma coisa eu penso, o presidente Xi Jinping, ele pode ser mais ativo e mais influente com Putin. Então, se você não tem interlocutores, a guerra vai continuar. É como Gaza. O que está acontecendo em Gaza? Netanyahu não demonstra respeito por ninguém. Ele não respeita a ONU, os ECUO, ele não respeita ninguém, nada. Netanyahu agora está predestinado a continuar no governo. E para continuar no governo, ele precisa ir para a guerra. Ele tem que matar muitas crianças. Esse é o mundo que queremos? É esse o mundo que queremos? A China, Rússia, França e Inglaterra fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Onde estão agora? O que estão fazendo? O que o Conselho de Segurança da ONU está fazendo? Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, o que eles estão fazendo? Eles não resolvem nada. A quem eles estão ouvindo? Com quem eles estão falando? Todo dia eu leio o jornal, alguém pede cessar fogo e no dia seguinte Netanyahu mata mais mulheres e crianças lá. E agora ele acabou de matar crianças lá que estavam buscando comida e não armas. Onde está a governança mundial que deveria intervir? Nós precisamos de uma governança mundial feita pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Todos esses 5 países têm armas nucleares, e todos eles estão envolvidos em guerras. E os que invadiram
o Iraque sem consultar a ONU. A França e a Inglaterra invadiram a Líbia sem consultar a ONU. E Putin invadiu a Ucrânia sem consultar a ONU. E a guerra em Gaza também não houve consulta à ONU. Então, Cristiane, estamos carentes de governança mundial, estamos carentes de governança global. Acho que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU deveriam se reunir e dizer: precisamos mudar o Conselho de Segurança da ONU porque não estamos tendo competência para resolver as questões. Vamos ter outra governança, E então precisamos ter representação da América Latina, da Ásia, do Oriente Médio. A Alemanha, o Japão precisam entrar para o Conselho de Segurança da ONU. Vamos mudar. Vamos mudar e ver se conseguimos estabelecer pelo menos a esperança de que o mundo terá mais paz do que guerra. Eu entendo. Queremos mais paz. Não há dúvida sobre isso. Então, quero te perguntar finalmente, o que você vai dizer ao seu povo quando fizer um pronunciamento nacional sobre a crise atual? Ela foi descrita como a pior crise entre os Estados Unidos e o Brasil em mais de uma década. O que você vai dizer ao seu povo? Bem, eu ainda não consigo ver uma crise iminente. Sinceramente, eu realmente acho que não há uma crise, pelo menos não agora. Que em uma negociação é assim que funciona. Cada um diz o que quer e cada um ouve o que tem que ouvir. Mas o que é importante é que a relação entre os dois países não pode continuar assim. Eu não me considero um imperador para tomar uma decisão e publicar no jornal. Não é assim que eu trabalharia. Isso é impossível. E agora o presidente Trump escreve uma carta e coloca como condição, uma pré-condição para a negociação. Não. Ok. Isso é muito discricionário. Eu nem consigo acreditar nisso. Quando li a necessidade, a carta, pensei que fosse notícia falsa quando vi a carta na mídia. E então pensei que era uma carta verdadeira assinada pelo presidente Trump. Então posso assegurar a você que o Brasil, no momento certo, dará a resposta adequada à carta do presidente Trump. E no meu pronunciamento ao povo brasileiro, vou dizer ao povo brasileiro o que estou pensando sobre tudo isso. E sinceramente posso assegurar a você que o Brasil não gosta de criadores de problemas e de confusão. O Brasil gosta de negociar em paz. E é assim que eu ajo e acho que é assim que todos os presidentes deveriam agir. E isso eu penso o mesmo sobre o presidente Trump. O Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos. O Brasil valoriza as relações econômicas que tem com os Estados Unidos, mas o Brasil não aceitará nada que lhe seja imposto ao país. Nós aceitamos negociação e não imposição. Bem, obrigado, Cristiane. E eu sinceramente espero, Cristiane, que o presidente Trump faça uma revisão e reavalie sua opinião.